Olá, você sabia que metas impossíveis são o fim da picada? Você sabia que se você não souber fazer as metas de vendas do seu time, da sua loja, você pode ter um sério problema? Vem comigo que eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer para desenvolver metas possíveis. Eu sou Luiz César Oekele, sou consultor, sou especialista em gestão de pessoas, gestão de varejo. Estou no mercado há mais de 30 anos, 22 anos desses 30 dentro da minha consultoria e eu já ministrei mais de 670 cursos. Vamos ver então essa situação aqui. Eu escrevi aqui nesse quadro hoje, questão de metas possíveis e metas impossíveis. Você acredita mesmo que se você subir o valor da meta, subir a sua meta, vai vender mais? Isso é um tabu. Não é bem assim que funciona. Atrás de uma meta tem uma ciência, é uma guerra psicológica que nós travamos junto com a nossa equipe de vendas. Eu tenho vivido essa situação em muitas empresas e tenho feito muitas metas e tenho acertado muito dentro desse assunto. Então eu estou aqui hoje para te ensinar algumas dicas de ouro importantes de como é que você pode fazer para você acertar nas suas metas, aumentar as suas vendas, ter uma empresa cada dia mais lucrativa e muito mais organizada. Vamos lá então. Então eu quero te mostrar agora como é que é uma meta impossível. Que eu tenho vivenciado na minha vida algumas situações de metas absurdamente impossíveis, a gente chama de impossível, mas são metas absurdas, em que a gente dá o nome de impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um cliente que tinha uma média de vendas mensal, a média anual de vendas mensal, de R$800 mil. Tá? Essa era uma média de vendas. Esse cliente foi desenvolver, isso eu não estava presente nisso, tá? Para deixar claro. Ele queria fazer a meta de vendas de dezembro. E ele pegou a meta de dezembro, geralmente a venda de dezembro dele é em torno de 10% maior do que as vendas da média do ano. Então o que ele pegou? Ele pegou e falou, vou vender R$2.400.000. Quanto que ele tinha vendido no ano anterior? No ano anterior ele tinha vendido R$1 milhão. Mais ou menos isso que ele tinha vendido no ano anterior. Tá? E quanto que tinha sido o crescimento dele? Em média naquele ano, 10%. Então, tecnicamente, o que a gente pode avaliar daqui? A média anual foi 800, ele vendeu a média de 1 milhão mês no dezembro passado, e ele estabeleceu uma meta de 2.400.000 sem uma justificativa plausível para isso. Não tinha uma justificativa para isso. Ou seja, ele não tinha nenhuma campanha nova, ele não tinha equipe nova, ele não tinha nada. Não fez nada. Ele pegou da cabeça dele e falou, eu vou vender 2.400.000. Quanto foi que ele vendeu? Ele vendeu 1.200.000. Ou seja, ele vendeu 50% da meta. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E aí depois me chamou para a gente conversar e eu fui estudar isso com ele. O que aconteceu aqui? É simples de interpretar. A meta possível dele era 1.200.000. Ou 1.100.000, 10%, 1.100.000. Ele poderia colocar uma meta desafiante, legal, para bater 1.200.000. Então o que eu expliquei para ele? Se você tivesse colocado 1.300.000 de meta e feito uma campanha, você poderia ter vendido 1.300.000. E você vendeu quanto? Você vendeu 1.200.000. Poderíamos ter vendido até 200.000 a mais aqui se tivéssemos feito uma meta, vamos dizer assim, com possibilidades reais de vendas. Então, temos que ter cuidado com isso, que tem uma ciência nisso para a gente poder estudar. Então, trabalhei com vocês agora metas impossíveis. Eu estou trazendo aqui para vocês um esquema, uma engenharia, tá? Para a gente poder compreender como é que eu tenho desenvolvido as metas desafiantes e possíveis nos meus clientes. Lembrando que metas impossíveis, elas desmotivam o time. Metas possíveis e desafiantes, elas motivam as pessoas, motivam a equipe de vendas a atingir seus objetivos. Então, eu penso, quando eu vou desenvolver uma meta, quando eu vou auxiliar um cliente na construção de uma meta, eu utilizo esse esquema que está aqui e eu vou explicar para vocês, para a gente poder ter isso com mais clareza. Por exemplo, eu estou fazendo aqui a meta de março de 2022 no cliente, tá? Um cliente específico, um cliente X. Então, como é que eu faço essa conta?
eu pego a venda do do ano anterior. Então esse cliente de 2021, ele vendeu nesse mesmo mês 110 mil reais. Eu pego o percentual do crescimento estimado desse ano, desse cliente. Quanto que ele já vendeu nesses 2 meses? Quanto que foi o crescimento estimado de janeiro e fevereiro comparado com o mesmo período do ano passado? Então eu cheguei aqui num número hipotético de 10%, ou seja, 11 mil reais. Então agora eu vou fazer o quê? Vou calcular o que seria a meta ideal. Isso é a meta ideal, tá? Hipoteticamente falando, assim, a meta ideal, que é pegar os 110 que eu vendi o ano passado, somar com os 11 mil que eu tenho estimado de crescimento esse ano, porque por alguma razão, esse cliente específico, o mercado, está apoiando um crescimento de 10%. Se for, pode ser 20%, pode ser 30%, aí cada um de vocês utiliza o percentual em que você está comparando o ano anterior com o mesmo período desse ano. Então a meta ideal ficou 110 mais 11, 121 mil reais. Essa é a meta de partida. É o mínimo que você vai estabelecer, que a gente chama de meta ideal. Com certeza, uma coisa que eu sempre oriento os meus clientes, podemos aumentar essa meta, passar do ideal? Com certeza, só que eu posso passar 10% dessa meta ideal, ou seja, colocar aqui mais 200 mil, posso, mas eu preciso fazer campanha, eu preciso ter alguma promoção indexada, eu preciso fazer talvez uma comissão diferenciada, encontrar uma forma, ou ter um estoque diferenciado. Então eu encontrar uma forma de eu poder, vamos dizer assim, graduar essa minha meta, colocar uma meta possível e desafiante, mas dentro dessa realidade. Porque quando você vai trabalhar metas, eu tenho assim, trabalhado uma experiência junto a lojistas, junto a gerentes de loja, da gente negociar as metas com a equipe. Geralmente assim, tem uma rede de loja, chama os gerentes, vamos conversar. Já vi acontecer metas que nós desenvolvemos metas, construímos metas em que os gerentes pediram para que fosse aumentada essa meta. Eu acho que pode vender muito mais, vamos crescer essa venda muito mais. Em outros casos, pediram para diminuir, que achavam que estava muito alto, que ia desmotivar a equipe de vendas. Tá certo? E aí tem uma pergunta que é muito comum de acontecer. Eu posso mudar a meta no meio do caminho? Eu posso diminuir ou aumentar a meta? Eu já vi isso acontecer também. E eu vou dizer para você, para diminuir a meta, você não precisa avisar ninguém. Você sentiu que não vai chegar, mas você ainda quer salvar uma parte dessa sua meta, então você pode diminuir e comunicar à equipe de vendas que a meta foi diminuída. Tá? Para aumentar, tem que negociar com eles. Então, nós vimos nesse vídeo de hoje como é que a gente pode fazer para termos sempre metas possíveis e desafiantes, como é que é esse cálculo e como é que a gente tem que ter cuidado para não estabelecer metas da cabeça da pessoa, e às vezes totalmente fora, sem uma lógica matemática, e como é que a gente pode fazer para termos cada vez equipes mais motivadas, cada vez mais lojas lucrativas e dentro disso, dessa ordem, termos sempre a nossa loja com bom nível de organização. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você acha que também possam estar precisando desse conteúdo. Pense nisso, sucesso para todos nós!